Neste mundo sozinho, não quero nem posso andar, pois eu sou pequenininho, nunca me posso guardar. Mas Jesus vem comigo, sempre a me guiar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Inimigos muito fortes pretendem minha alma tolher. Se sozinho andasse, que poderia fazer? Mas Jesus vem comigo, sempre a me guiar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca nos deixar. Obrigado, Jesus. Seleção e comentários de textos bíblicos. Hebreus, capítulo 5. Cristo, Jesus Cristo, não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte. Jesus ofereceu com orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus Cristo, embora sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Louvado seja Deus! Deus fez de Jesus o sumo sacerdote, que intercede por você e por mim, por todo aquele que nele crê. Meu amado, minha amada, estamos de pé porque Jesus Cristo intercede por nós. Estamos de pé porque o Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nos deu livre-arbítrio. Somos salvos, filhos de Deus, mas temos liberdade para escolher andar na carne em vez de andar em espírito, obedecendo a Deus. Então, e somos pecadores ainda, a nossa natureza precisa ser refinada, precisa ser santificada continuamente, até o último dia da nossa vida. Então Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Nós temos o perdão sempre que nos arrependemos, porque Ele intercede por nós junto ao Pai. É o seu sangue que nos dá o perdão de nossos pecados.
O próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele sabia o terrível sofrimento pelo qual ele ia passar. Ele suplicou a Deus que o livrasse, que arranjasse outro jeito de salvar a você e a mim, a humanidade. Mas não havia outro jeito. Aí Deus atendeu a sua oração, não o livrando da morte, porque se Deus o livrasse da morte na cruz por você e por mim, o nosso destino era a separação eterna de Deus no inferno e de toda a humanidade. Deus atendeu a oração dele, dando-lhe paz, fortalecendo-o para ele enfrentar o terribilíssimo sofrimento. O corpo dele foi esmagado, o corpo dele foi todo arrebentado, ele ficou irreconhecível como figura humana, de tantos ferimentos em seu corpo, foi pregado naquela cruz, sofreu terribilissimamente, ele sabia que ia sofrer, mas Deus o capacitou a enfrentar isso. Ele venceu a sua natureza humana que sente dor, ele foi tentado aqui a abandonar a sua missão, mas orou a Deus e Deus o fortaleceu. Quando você é tentado, ore a Deus, ele vai te fortalecer contra o pecado e você vai viver em santidade. Jesus Cristo mostrou na prática a sua obediência. Quando diz que ele foi aperfeiçoado, isso quer dizer que nas suas ações diárias, ele sempre vencia a sua natureza humana, que queria comodidade, que queria pecar, mas ele sempre vencia, porque ele é ser humano como você e eu. Só que nunca disse não ao pecado. E perante o terribilíssimo sofrimento do Calvário, da morte na cruz, ele disse sim a Deus. Sofreu e morreu para nos salvar. Deus o atendeu na sua súplica, fortalecendo-o. E ele foi até o fim, ao ponto de na cruz dizer a Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Deus é santo, ele não pode conviver com o pecado. Deus teve de se afastar de Jesus, porque lá na cruz ele estava com todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade estavam concentrados no corpo de Cristo. Deus teve de se afastar dele. Deus meu, por que me desamparaste? E foi até o fim, dizendo, tudo está consumado. Entregou a sua vida por você e por mim, porque te ama. Entregou a sua vida por todos os seus pecadores, porque ama a você, ama a mim, ama toda a humanidade e quer salvar, quer nos levar para os céus. 3 dias depois, ressuscitou, vencendo a morte, vencendo Satanás, o inferno e a morte. Ele tem até a chave da morte e do inferno. Satanás não tem mais poder contra você que crê em Jesus. E ele intercede por você. Ele é a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aceitou Jesus como seu Salvador? Viva para obedecer a Ele. Ele lhe deu o seu Espírito Santo que está em você, que te dá o poder para obedecer a Ele. Seja consagrado a Deus, morra para si mesmo, para a natureza humana pecadora, e viva para Deus. Você é filho de Deus, custou um preço imenso, a morte do Filho de Deus, para que você se tornasse também filho de Deus. Viva uma vida santa, em obediência a Deus. Ele é a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não adianta falar que crê em Jesus Cristo se você não obedece a sua palavra. Se você vive como um ímpio, vive em santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Seja santo. Tem Jesus no coração, tem o seu Espírito Santo. Viva em santidade, viva para agradar a Deus. E aí, o escritor de Hebreus continua dizendo que os hebreus não tinham se debruçado sobre a palavra de Deus, meditado sobre a palavra de Deus devidamente, não tinham se esforçado para viver em obediência a Deus. E eles eram crianças ainda, já tinha passado muito tempo que conheceram Jesus e ainda eram crianças, só quando conheciam os rudimentos do Evangelho. Só os rudimentos do Evangelho. Aí, o escritor de Hebreus puxa a orelha deles e dizem, vocês precisam de alimento sólido. Alimento sólido não é para criança, é para adulto. Para aqueles que se exercitaram em obedecer a Deus.
para aqueles que, ao serem tentados, se voltaram para Deus e aplicaram a palavra de Deus. Disseram: eu obedeço a palavra de Deus, não as paixões da minha antiga natureza. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus e tenho o Espírito Santo dentro em mim. Então, a cada dia eu venço o pecado que tenazmente me assedia. Satanás faz de tudo para que a gente se entregue ao pecado, mas eu o venço, e a cada dia vou sendo fortalecido mais e mais pelo Espírito Santo de Deus, pelo exercício constante de obediência a Deus. Nós somos aptos, capazes de separar o bem do mal, separar aquilo que é da natureza humana daquilo que é de Deus, aquilo que é pecado daquilo que é santidade. Vivamos uma vida santa que agrada a Deus. O preço que Jesus pagou para que você e eu sejamos santos é imenso. Ele é que nos concede a salvação pela nossa obediência a Ele, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Sejamos santos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.